meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, de nosso Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue nos instruindo, na sua palavra, para que a gente possa ser cada dia mais fortalecido nesses dias tão difíceis. Dias piores virão, tá certo? Mas também nos dias piores a gente vive dias melhores porque vivemos na dimensão do Senhor. Portanto, não existem dias piores para quem está em Cristo. A palavra de Deus diz que esse é o dia que o Senhor nos deu, portanto, alegremos-nos nele, celebremos ele. Então, essa é a razão do existir, viver cada dia na presença do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Guia fácil para entender o Apocalipse. Estamos na tribulação, estudando sobre a tribulação. E vimos já o anticristo, falsos profetas, e hoje vamos dar continuidade sempre com aquela introdução que dissemos que o mundo que a gente vive, ele infelizmente está organizado em torno do princípio da similaridade ou da uniformidade, em que diz que o mundo é o mesmo ontem e amanhã será o mesmo de hoje. Então essa é uma atitude, obviamente, da mente pós-moderna, totalmente previsível, que também foi anunciada na palavra do Senhor bem antes, desses fatos que a gente está presenciando aí da humanidade totalmente descontrolada. Segundo Pedro, 3:4 faz alusão a isso. E a gente também tem uma compreensão clara de que as pessoas dessa geração têm uma tendência de ignorar, de menosprezar o fato de que o mundo foi criado pela palavra de Deus a partir do nada. Deus trouxe a existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, uma pergunta para vocês, tá certo? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Mandem essa resposta para mim pelo zap. Ou, se quiserem perguntar, eu vou dizer a resposta, tá? Então, essas mesmas pessoas, elas também não revelam o fato de que muitos séculos atrás, no que parecia ser um dia comum, Deus também destruiu o mundo com um dilúvio. E aí, essas pessoas com o mesmo desprezo não levam em conta o fato de que a vida na Terra vai terminar, tá? Ela não vai ser como era há poucos meses atrás, como está sendo hoje, porque amanhã vai ser diferente. Deus anunciou de forma antecipada em sua palavra que o fim da nossa era será marcado por uma série de acontecimentos assombrosos e espetaculares. Então, vamos continuar pensando na tribulação. A tribulação, antes disso, eu gostaria de dizer a você que o desejo do meu coração é que você penetre na palavra de Deus, permitindo, obviamente, à luz do Espírito Santo, que ele te oriente, que ele te instrua, que ele imprima em você cada vez mais desejo de vida em solitude com Deus, tá certo? Esse é o desejo do meu coração, eu oro a Deus por isso, tá certo? Então, a tribulação, ela não vai ocorrer até que sobrevenha a apostasia, tá? E isso está relacionado tanto ao abandono por parte da igreja, A igreja vai abandonar a fé, Boa parte dos irmãos. Essa igreja que professa a verdade revelada de Deus, um dia muitos vão, e estamos vendo isso hoje, muitos estão apostatando da fé. Assim como também isso não vai acontecer, a tribulação, antes da partida da igreja, por ocasião do arrebatamento. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, a igreja vai sofrer esse abalo. Hoje eu conheço pessoas que eu aconselhava e hoje não querem conta com Deus, infelizmente, E a tribulação também não vai acontecer antes que o filho da perdição, que é o anticristo, seja revelado, como diz também Apocalipse capítulo 2, versículo 3. E aí a gente vai perceber que os dias de Noé, os dias de Ló ali em Sodoma, eles são comparados na palavra de Deus aos dias do Filho do Homem, ou seja, ao período da tribulação. Livro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30, diz assim: a vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada até que o dilúvio destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. O povo era egoísta,
só queria se divertir até o dia em que Ló saiu de Sodoma e uma tempestade de fogo queimou tudo. Quando o Filho do Homem se revelar, também será assim, surpresa total. Ainda em Gênesis, capítulo 6, de 11 a 13, a gente vai encontrar a respeito desse mesmo tema que diz assim, no que dizia a respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto, a violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então disse Deus a Noé, chega, é o fim da raça humana. A violência está por toda parte, vou dar um fim nisso. Então a gente vê que o mundo de Noé era caracterizado por corrupção e violência. E hoje nós vemos os líderes, boa parte dos líderes mundiais, né, usando o nome de Deus, conhecereis a verdade, e armando a população, né? Armando a população para quê? Eu não entendo como é esse princípio de conhecimento do Evangelho de Cristo. Ezequiel capítulo 16, 49 e 50 diz assim, o pecado da sua irmã Sodoma foi este, ela viveu com suas filhas no colo da luxúria, orgulhosa, glutona, preguiçosa, ignorava os pobres e oprimidos, empinavam o nariz e praticavam obscenidades, e você sabe o que aconteceu? Eu acabei com elas. E ainda em Judas, versículo 7, a palavra de Deus diz, Sodoma e Gomorra, que se degradaram sexualmente de modo antinatural e foram destruídas com as cidades vizinhas semelhantes, são outro exemplo. Queimando continuamente sem se consumir, elas são advertência permanente. Então esses textos nos dizem que Sodoma ela se caracterizava por soberba, por fartura de pão, por próspera tranquilidade, falha na ajuda ao pobre e à necessidade, imoralidade sexual, né, como diz Gênesis 19:5. Então, isso era o que acontecia, e isso é o que está acontecendo hoje. Quando Jesus fala no seu sermão profético, capítulo 24 e 25 de Mateus, no capítulo 24, versículos de 9 a 12, Jesus diz assim, eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro. Todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Vou repetir. Para aumentar a confusão, falsos pregadores, palavras de Jesus, irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Então a gente vê que durante a tribulação, muitos vão se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros, vão ter ódio uns dos outros, vão sofrer um esfriamento de seu amor por Deus, né? E a iniquidade vai ser abundante, como diz o versículo 12 aqui de Mateus 24, e que também nós, os cristãos, seremos perseguidos e odiados, como diz o versículo 9, tá certo? Então, nesse período da tribulação, Israel vai ser reunido, vai ser unificado. Eu não vou ler o versículo, vou citar os versículos para vocês pesquisarem. Nesse período em que Israel vai se reunir e unificar, Ezequiel 38:8, né, traz essa profecia. E a tribulação será um tempo de grande angústia para Israel, como diz Jeremias capítulo 30, versículo 7, que eu também não vou ler, vou pedir que você leia. E Israel vai sofrer enormes perdas na guerra, como diz Isaías 4:1. E Mateus 24, ele registra que na primeira metade da tribulação, Mateus 24 já disse, é o sermão profético de Jesus, né? Muitos dirão que, capítulo 24, versículo 5 de Mateus, muitos dirão ser o Cristo. Tem gente hoje que expressa com tanta veemência a palavra, mas não a pratica, né? Então, muitos dirão ser o Cristo. Versículo 6, haverá guerras. Versículo 11, falsos profetas se levantarão, usando o nome de Deus em vão, e a palavra do Senhor também de forma vã. E a tecnologia atual também, a gente sabe que já é suficiente para a gente entender que um sistema de comunicação em massa vai ser estabelecido, como descreve Apocalipse capítulo 11, versículo 9, que você vai ler. E bem na metade da tribulação, Israel vai ser atacado por quem? Por Gog, da terra de Magog, o príncipe de Ros, Meseque e Tubal, né? Esses nomes, eles se referem, estão lá em Ezequiel 39:1, se referem
as regiões atuais da Rússia e da Turquia. Também quem vai atacar Israel, a Pérsia ou o atual Irã, Etiópia, Puti, que é a atual Líbia, Gomer, que é uma parte na Ásia Menor, onde está a Turquia, Togarma, que também é uma região da Turquia que faz fronteira com a Síria. Então são nações ali próximas de Israel, né? Então essa vai ser a primeira batalha do Armagedon, uma guerra de 3 anos e meio que será travada contra a Palestina, como diz Ezequiel 38, 8 e 9, versículo 15 e 16 também do capítulo 38, e Daniel capítulo 11, que lemos a semana passada, versículos 40 a 45. E o falso profeta, obviamente, vai usar o poder demoníaco dele para gerar falsos milagres e levar os líderes a crer que ele, o anticristo, provém de Deus. Apocalipse 13, 13 diz: a segunda besta realizou sinais mágicos, fez cair fogo do céu e assim o povo foi iludido por ela. E no final da tribulação a gente vai ter um período de grande medo e perplexidade. Isso se deve ao quê? À existência de vários fenômenos que vão acontecer, como descreve a palavra de Deus, nos mares, especialmente nos céus. Veja lá o que diz Lucas 21:11, você vai ler, mas Lucas 21:11 faz referência a grandes terremotos, a epidemias, fome, coisas espantosas e grandes sinais. Lucas 21, de 25 a 26, fala dos sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, ou seja, isso significa que o sistema celeste vai ser abalado, né? Angústia e perplexidade das nações, bramido do mar e das ondas, e os homens desmaiarão por causa do terror e expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, fala que das maravilhas que Deus mostrará nos céus e na terra. Quais são essas maravilhas? Sangue, fogo, colunas de fogo ou fumaça, o sol se convertendo em trevas, a lua se convertendo em sangue. E imediatamente antes de Jesus retornar à terra com a igreja, né, em sua segunda vinda, Apocalipse 18:8 fala que a Babilônia, que é uma cidade e um sistema religioso adúltero, vai ser destruída com fogo, né? Então, essas pragas, elas chegarão num só dia, como diz Apocalipse 18:8. Num único dia, desastres a esmagarão, morte, mágoa e fome. Então ela será queimada pelo fogo, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso que a julga, já está farto da maldade. Homens de todas as nações prepararão o ataque final na guerra do Armagedon, como diz Joel 3, versículo 9 e versículo 10. Então, amados, esses opositores, eles serão derrotados, obviamente, por Deus, que vai defender Israel, né? Zacarias 12:6 e Isaías 31:5, para sua leitura. E para derrotar esses exércitos, concluindo essa parte da tribulação, Deus vai usar terremotos, pestes, chuva muito intensa, granizo, fogo e enxofre, ok? Então, isso é uma síntese da tribulação. Tá? Você vai encontrar na palavra de Deus muito mais conteúdo em relação a isso. E o desejo do meu coração é que você seja um pesquisador, tá? Nós não entramos ainda no livro de Apocalipse, estamos trazendo uma síntese, mas vamos analisar versículo por versículo de Apocalipse. E feliz porque você, né, tem sido aquele que se dedica a ouvir, dedica a pesquisar, e o desejo do meu coração é que você também um dia possa estar fazendo programações aí para exortar as pessoas próximas de você. Que o Senhor nosso Deus aplique essa palavra ao meu coração, ao seu coração, e que a gente possa continuar firme, convicto de que em Cristo já temos a vitória, que Ele é a nossa esperança, né? Jesus Cristo é a nossa esperança. Então, caminhemos como se hoje fosse o último dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu, portanto, alegremos-nos nele e celebremos ele. Próxima semana, continuaremos falando sobre a segunda vinda, ok? Que Jesus abençoe você rica e poderosamente.